Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ribossomos. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula dessa série que nós estamos falando aqui sobre sequenciamento de nova geração. A gente já falou aqui no canal sobre sequenciamento direcionado por Amplicon, mas focado para COVID, para SARS-CoV-2. Falamos sobre construção de biblioteca e hoje nós vamos falar sobre os dois temas. Construção de biblioteca e ainda sequenciamento direcionado, só que é um sequenciamento direcionado um pouco diferente, um pouco mais parrudo, focado em análises mais complexas, em análises de fragmentos mais longos, como é o caso de exoma, por exemplo. Eu sou Eduardo Castan, você está no canal Ribossomos e aqui nós traduzimos informações complexas de uma maneira que ela fique mais simples, mais fácil, mais gostosa de absorver por você. Eu vou rodar a vinheta, enquanto roda a vinheta você se inscreve aí no canal, depois compartilha esse vídeo com alguém que possa se interessar, precisar dessas informações. A gente se vê daqui a pouco. Então bora lá, hoje nós vamos falar como realizar uma análise de exoma de uma maneira mais simples, eficiente, com excelente custo-benefício, quando a gente se compara esse tipo de análise com outras técnicas, com outras estratégias. E aqui no caso a gente vai falar de um sequenciamento direcionado, já falei, ele é um pouco mais parrudo. Olha só, antes de eu começar a explicar aqui para vocês o que a gente vai falar nessa aula, eu preciso dar aqui uma dica, uma sugestão na verdade, para você aproveitar melhor o que vai ser falado aqui. Eu falei lá na introdução que a gente aqui no canal, no momento da gravação dessa aula, já tem outras aulas postadas aqui no canal, que são essas duas aqui, ó. A NGS para SARS-CoV-2, como reduzir o tempo e o custo de sequenciamento sem perder a qualidade, já está aí no canal. E essa outra, como otimizar a construção de qualquer biblioteca de NGS do sequenciamento de genoma ao RNA-seq. Eu estou falando, eu disse aqui que você pode aproveitar melhor essa aula de hoje se você assistir essas duas. Por quê? Porque nessas duas aqui tem alguns conceitos que eu não vou repetir nessa, que não faz sentido. Então, sobre os conceitos iniciais sobre construção de biblioteca, ou exatamente o que é um sequenciamento direcionado, como é que ele funciona, a estratégia de sequenciamento direcionado por Amplicon, eu não vou repetir nessa aula aqui, que não faz sentido repetir tudo de novo. Então, eu recomendo que você assista essas duas, caso você ainda não tenha este conhecimento. Se você já tiver, manda bala, segue aqui. Se você quiser seguir aqui também dá, porque você vai entender o que eu vou falar aqui. Talvez você aproveite um pouco menos, mas você vai conseguir aproveitar o que eu vou falar aqui também, tá bom? Olha só, a nossa agenda. Primeiro eu vou dar um contexto, só para não começar do zero, né? Começar entregando informação aí sem sentido, então eu vou dar um contexto. Depois eu vou falar aqui rapidamente sobre a estratégia de construção de biblioteca, que tem nessas outras aulas que eu mencionei anteriormente, só que vai ser um resumão. E aí a gente entra no sequenciamento direcionado por captura, por sondas, que é uma das maneiras de fazer sequenciamento de exoma. Depois a gente vai falar um pouco da análise de exoma, análise de exoma por sequenciamento direcionado. Vamos entrar aqui no fluxo de trabalho desse tipo de análise, vamos utilizar um painel aqui como exemplo. E depois algumas características importantes de um painel de exoma, caso você tenha interesse em trabalhar com isso aí, que você deve considerar. Fechou? Então vou começar aqui com o nosso contexto. É o seguinte, ó, a gente falou lá atrás, vou repetir algumas coisas aqui, mas de uma maneira rápida, tá? Para fazer sentido o que eu vou mostrar ali na frente. Falou lá atrás que o sequenciamento de nova geração, ou sequenciamento NGS, ou simplesmente NGS, ele tem um grande diferencial em relação a outras metodologias de sequenciamento, mais especificamente Sanger, né? Não tem muito outro. Sequenciamento Sanger, que é basicamente a quantidade de dados que é possível gerar com o NGS. A quantidade de dados, quando comparado com Sanger, é muito grande, é muito maior. A gente consegue gerar muita informação numa única corrida ou em poucas corridas. A quantidade é disparada, absurda. E é justamente pensando nisso, nesse grande diferencial, nessa grande vantagem, vamos dizer assim, do NGS em relação a Sanger, que se a gente fizer uma comparação, uma analogia do nosso genoma com um quebra-cabeça, o nosso genoma seria um quebra-cabeça gigantesco, com milhões de peças aí. Quando a gente faz o sequenciamento Sanger, tecnologias antigas de sequenciamento, teríamos na nossa mão ali uma ferramenta capaz de analisar algumas peças individuais desse quebra-cabeça, por exemplo, analisar um gene, uma região genômica, talvez alguns poucos genes ali de uma vez em algumas poucas corridas, né? Com o NGS, nós partimos de uma análise muito pequena, muito limitada em termos de quantidade de geração de dados e passamos a analisar o quebra-cabeça como um todo, o genoma inteiro. Então, com o NGS é possível fazer análise de genomas completos. Esse é um grande diferencial desse tipo de tecnologia. Aqui no caso, o NGS entra sequenciamento de terceira geração também, né? Eles poucos que são diferentes, mas nesse sentido eles se sobrepõem um pouco, né? Em quantidade de dados gerados aí. E aí, como é que isso foi possível, né? Como é que o desenvolvimento dessa tecnologia nos permitiu isso? Várias mudanças, diversas mudanças em relação a Sanger ou outras tecnologias, mas basicamente cai em 4 passos principais aqui que são comuns
as principais tecnologias de NGS. A primeira coisa que mudou foi a construção da biblioteca, como você prepara a sua amostra de tal maneira que ela seja compatível, ela possa ser sequenciada. Antigamente era feito de um jeito, hoje é feito de um jeito completamente diferente. A gente tem que construir biblioteca, que significa, não vou falar em detalhes aqui que eu já falei na outra aula, é fragmentar o seu alvo, o seu fragmento alvo, sua sequência de DNA alvo ou RNA alvo, fragmentá-la para que ela fique no tamanho adequado, que caiba na tecnologia de sequenciamento. Esses fragmentos eles têm que receber adaptadores também para se processar a amostra na frente, para sequenciar, para fazer PCR, vai receber alguns marcadores de molécula para ser possível sequenciar mais de uma amostra por vez, multiplexar a amostra e assim por diante. Então o primeiro passo é a construção da biblioteca. Seguindo o raciocínio, seria uma amplificação dessa biblioteca. Cada alvo desse aqui que vai ser sequenciado, ele precisa passar, na grande maioria das vezes, né, principalmente NGS, terceira geração talvez não, mas NGS aqui ele vai passar, por isso que está com asterisco aqui, vai passar por uma rodada de amplificação, uma PCR, para que esses fragmentos, essas bibliotecas, esses fragmentos da biblioteca possam ser sequenciados, gerarem sinal de detecção lá na frente, que é o processo de sequenciamento, que pode ser geração de fluorescência, pode ser uma variação de pH, pode ser uma variação de sinal elétrico, mas ela tem que ter quantidade suficiente de biblioteca ali para gerar esse sinal. E aí sim, finalmente poder acontecer o sequenciamento e por último a análise dos dados, certo? Então esse aqui é o fluxo de trabalho de NGS, é mais ou menos essa maneira que segue para quase tudo que se faz aí em sequenciamento de nova geração. No caso da aula de hoje, nós vamos continuar focados aqui na construção de biblioteca. Por quê? Porque basicamente esses dois passos do meio aqui, a amplificação dos alvos e o sequenciamento, ela não muda, independente da aplicação. Você vai fazer RNA-seq, análise de exoma, análise de genoma, a amplificação dos alvos e o sequenciamento é igual para todas as aplicações. O que muda é a construção da biblioteca, como você processa essa amostra, né, para que ela seja sequenciada lá na frente e, obviamente, isso vai impactar a análise dos dados lá na outra ponta, né? Porque você está colocando alguma coisa ali no processo de sequenciamento, uma máquina que vai sequenciar, o que vai ser sequenciado depende do que você colocou de início, né? Então, no fluxo de trabalho, independente da aplicação, geralmente se mantém, é igual para todas as aplicações, a amplificação dos alvos e sequenciamento, mas a construção de biblioteca ela é particular, ela é peculiar para cada aplicação e, obviamente, ela tem impacto na análise dos dados, certo? Então, hoje a gente vai continuar focando aqui na construção de biblioteca, que é quando a gente pode direcionar os sequenciamentos, esse direcionamento mais parrudo aí. Olha só. Aqui um resumo da construção da biblioteca, das estratégias, dos métodos que a gente pode utilizar, que tem tudo a ver com a aula de hoje, tá? Nós temos diferentes métodos ali para fragmentar o seu DNA-alvo, aquilo que você quer sequenciar, até diferentes estratégias aqui, como a fragmentação mecânica, no qual você tem uma molécula de DNA, ou RNA, aqui no nosso caso vai ser DNA hoje. Você fragmenta esse DNA por força mecânica, pode ser por lisa enzimática também. Você pode utilizar outras estratégias, como são estratégias bem específicas de transposar associadas a BIDs, e você pode direcionar o sequenciamento também, selecionar os fragmentos de que você tem interesse por PCR ou por método ou por meio de som, que é o que eu vou falar aqui. Ou você pode misturar esses métodos de diferentes maneiras. Hoje, na verdade, o método que eu vou mostrar para vocês, ele mistura essas diferentes estratégias, tá bom? Mas só para a gente organizar o raciocínio aqui, para ficar um negócio um pouquinho mais organizado, geralmente, isso aqui não é regra, tá? Quando a gente fala de fragmentação mecânica, bisenzimática, transposadas e associadas às BIDs, nós estamos falando de sequenciamento de algo grande, pode ser de RNA para RNA-seq, sequenciamento de genoma completo, pode ser também algumas estratégias de sequenciamento de metagenoma e assim por diante. Então, geralmente, quando a gente está falando desses métodos aqui individuais, nós estamos falando de sequenciamento de coisa grande, como genoma completo. Mas nem sempre o objetivo, quando se faz um sequenciamento, faz um experimento, um teste, o que quer que seja, são as análises grandes de genoma, de metagenoma, de transcriptoma, nem sempre o objetivo são essas análises de fragmentos muito grandes. Aliás, na maioria das vezes, o que interessa sequenciar são alvos específicos, aquilo que responde a pergunta experimental, que responde o teste de interesse, né? E não fazer um sequenciamento gigantesco. NGS tem, algumas máquinas têm a possibilidade de sequenciar genomas completos e complexos como o genoma humano? Tem. De uma única corrida? Tem. É possível fazer isso. Ou em poucas corridas? Sim, é possível fazer isso. Mas nem sempre o necessário, o ideal que você quer é sequenciar tudo de uma vez. Às vezes, na maioria das vezes, na verdade, o que interessa sequenciar são pontos específicos, genes específicos, regiões genômicas específicas e assim por diante, certo? Então, nem sempre o objetivo são as análises ômicas. É aí que entra a estratégia de direcionar o sequenciamento, qual você utiliza uma estratégia
um conjunto de ferramentas qual você pode selecionar aqueles alvos de interesse e sequenciar somente os seus alvos, aquilo que te interessa, certo? Não vai sequenciar tudo, você vai olhar só para aquilo que você quer olhar de uma maneira específica. E das estratégias do direcionamento do sequenciamento, o direcionamento por Amplicon é de longe o mais utilizado, porque ele é muito prático, ele tem suas vantagens, ele é muito prático de fazer, é fácil de criar, é fácil de personalizar, tem um monte de painel pronto disponível, não é difícil de criar, ele é fácil de entender, o protocolo dele é simples também. Então, as estratégias para se direcionar ao sequenciamento, Amplicon, que foi o que a gente falou na aula do SARS-CoV-2 lá, é uma estratégia excelente, muito prática, muito boa, maravilha. Só que nem sempre você sequenciar poucas coisas, fragmentos muito pequenos, como por exemplo, alguns poucos genes ou um gene só, alguns poucos alvos, é o que interessa. Em alguns casos nós estamos aí no meio do caminho. Você não quer sequenciar um genoma completo, mas também não pode sequenciar um fragmento pequenininho, alguns genes, alguns SNPs só. Talvez, em alguns casos, você está ali no meio do caminho, que é o caso, por exemplo, de quem trabalha e quem estuda com exoma, certo? Olha isso aqui, ó. É aí que a gente vai precisar fazer um sequenciamento mais parrudo. É aí que a gente vai direcionar o sequenciamento, mas de uma maneira mais parrudona, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Você assistiu o filme, o primeiro filme do Capitão América, dessa nova geração aí, o primeiro Avenger, o primeiro Vingador? Nesse filme, se você não assistiu, nós temos aqui o personagem principal, que é o Steve Rogers, que vem ser o Capitão América no futuro, né? O Steve Rogers era um cara franzino, magrelinho ali, que o sonho dele era ir pro exército, lutar na guerra, ele é o que ele queria fazer da vida. Ele tinha esse âmbito, ele tinha essa inspiração, ele estava mentalmente pronto para aquele negócio, para aquele desafio. Olha, a vida dele era isso, só que ele não tinha corpo para aquilo. Ele era um cara franzino, baixinho, fraco, ele não podia ir para a guerra. Mas uma boa parte do Capitão América já estava nele, que era a cabeça dele, que ele queria aquele negócio, ele já tinha esse negócio de proteger, de ser patriota, aquela coisa toda. E justamente por isso ele foi selecionado para participar de um experimento lá, ele recebeu um soro mágico, sei lá como é que é, uma tecnologia maluca lá, o que permitiu transformá-lo no Capitão América. Então ele manteve aquela origem dele, patriota, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo ganhou força física, velocidade, que é a história do Capitão América. É isso aqui, quando a gente está falando de sequenciamento direcionado, nós temos essas duas possibilidades. Nós temos ali o sequenciamento por Amplicon, que, assim como o Steve Rogers já tinha mentalidade, já era preparado, o cara tinha aquela coisa toda, o sequenciamento direcionado por Amplicon já tem tudo isso, ele está ali direcionando o sequenciamento, ele é muito eficiente, ele é ótimo, excelente estratégia para muito do que se faz no laboratório, muito do que se faz com o sequenciamento de nova geração. Só que de vez em quando, de tempos em tempos, a gente precisa de algo mais parrudo, a gente precisa de uma estratégia de direcionamento que seja mais forte, a gente consiga lidar com fragmentos grandes, consiga lidar com fragmentos mais complexos, é disso que a gente vai falar agora. Então, do sequenciamento direcionado, nós temos a possibilidade Amplicon, a captura por sondas, né, associadas a bits, e mesmo nessas duas situações aí, nós temos, de vez em quando, a necessidade de sequenciar fragmentos difíceis, grandes, complexos, como é o caso de quem trabalha com exoma. Antes a gente falar do sequenciamento direcionado para exoma, nós vamos sempre falar um pouquinho sobre o que é exoma. Talvez você que está começando aí não saiba. Mas o exoma é o seguinte, o exoma é composto por todos os exons do genoma. Esses exons são as sequências que, quando transcritas, permanecem dentro do RNA maduro depois que os introns são removidos lá no processo de splice. Então, de uma maneira geral, basicamente, os exons são aqueles fragmentos de DNA que vão gerar a informação da proteína ali. Nem tudo que está dentro do exon é codificante, mas boa parte do que está ali dentro é codificante, vai gerar uma proteína na outra ponta, consequentemente é responsável por uma característica, por um fenótipo de um indivíduo. Então olha só esse esqueminha aqui para ficar bem claro. Aqui nesse meu esquema, essa barra aqui representa um genoma, no qual as porções em azul são os exons do genoma, tá? É muito desproporcional do que é a realidade, mas aqui as porções azuis representam os exons. Quando a gente faz uma análise de genoma completo, estamos analisando tudo isso daqui, o que é cinza, o que é azul. Quando a gente faz uma análise de exoma, a gente separa, retira o que é cinza e mantém somente os exons, só aquilo que nos interessa analisar, que são o conjunto de exon, o exoma, que compõem por volta de 1,5% do genoma. É aqui que entra o processo de direcionamento do sequenciamento. Se a gente estivesse sequenciando tudo, um genoma completo, estaríamos sequenciando tudo, cinza e azul. Quando a gente direciona o sequenciamento para olhar somente para os exons, estamos selecionando
fragmentos provenientes do exons que estão ali na nossa amostra e são eles que a gente vai sequenciar. O que tiver em cinza na nossa amostra tem que ser descartado, jogado fora, filtrado, de alguma maneira tem que se livrar deles e ficar só com o que interessa, que são aqui as barras azuis, que são as regiões, os fragmentos provenientes de exons. Fechou? Características das análises de exons, de exomas. São análises mais abrangentes, né? Então, nós estamos falando de uma análise de um gene, de um conjunto de genes, de algumas poucas regiões genômicas. Nós estamos falando de uma análise muito mais abrangente, não é tão abrangente quanto um genoma, mas ainda assim é muita informação. Nós estamos falando aí de alguns milhões de pares de base para serem sequenciados. Então, esse tipo de análise, por ser mais abrangente, ele é útil na caracterização e mesmo diagnóstico de doenças raras. O indivíduo ele tem uma doença que tem a possibilidade de ser uma doença genética, uma doença hereditária, e se não existe ali um caminho já mais certo para fazer o diagnóstico daquele indivíduo, né? Uma característica daquela doença que provavelmente é X ou Y, se não tem uma informação mais precisa, aí tem que ir para uma análise mais abrangente mesmo, como análise de exoma, ou de genoma completo. Aqui no caso de exoma, porque o custo-benefício faz sentido, ela é mais direcionada, né? Então, uma análise de exoma seria muito útil no processo de caracterização e identificação dessa doença e no diagnóstico mesmo, quando o paciente não sabe exatamente o que o paciente tem. E existe um desdobramento desse processo aqui, né? Uma consequência positiva de uma análise mais abrangente, que é justamente permitir o desenvolvimento de análises mais direcionadas depois. Então, uma doença ela é descaracterizada, não se conhece exatamente como ela funciona, quais são os genes que estão interagindo ali ou causando aquela doença, as mutações associadas àquela doença genética, não se sabe, mas no momento que você sequencia diversos exomas de diversos pacientes, você começa a funilar aquela informação e ela passa a ser caracterizada. Aí é possível fazer um sequenciamento mais direcionado, aí, talvez por amplicon ou uma outra estratégia que permita trabalhar com fragmentos ou alvos menores, né? Então, essas análises mais abrangentes, no longo prazo, elas permitem também o desenvolvimento de análises mais direcionadas. Quando a gente compara o sequenciamento de genoma, o sequenciamento de exoma, né, completo com o sequenciamento de genoma completo, o sequenciamento de exoma completo, ele tem um melhor custo-benefício, obviamente, porque você vai olhar para onde possivelmente está o fator daquele problema genético e aquela doença tem sintoma, traz um fenótipo para a pessoa, é possível, não necessariamente, mas é possível que a mutação que está causando aquilo ali, ela esteja dentro de um exon, certo? Que vai tirar a proteína lá na frente. Ainda comparando a capacidade de analisar maior número de amostras por corrida, quando a gente trabalha com exon, análise de exon, em relação ao genoma completo, dá para analisar mais amostras por corrida, porque você está sequenciando um fragmento muito menor, está gerando muito menos dados do que você geraria com o sequenciamento de genoma completo, então dá para sequenciar mais amostra. Utiliza o poder de sequenciamento do sequenciador de nova geração para sequenciar mais amostra. Sequencia menos dados por amostra, mas sequencia mais amostra. E, obviamente, o fluxo de análise passa a ser mais simplificado, né? Você não está analisando um genoma inteiro, está analisando só aquilo que já é muito bem estabelecido, muito bem conhecido, e são fragmentos bem menores, são porções, são regiões bem menores, né? Então, a análise ela acaba sendo muito mais simplificada. E pode complementar ou substituir a análise de cariótipo e por microarray, substituir ou complementar essas outras estratégias de diagnóstico ou caracterização de doenças hereditárias, que às vezes não tem uma resolução tão boa, tem as suas desvantagens, suas peculiaridades. Então o NGS, nesse caso, pode substituir ou pelo menos servir ali como um complemento a essas outras tecnologias. Certo? Só que, onde que está o grande lance da nossa aula aqui hoje, né? Análise de exoma por sequenciamento direcionado. Porque o sequenciamento direcionado ele pode ser feito com sondas, com amplicon para fragmento grande, para fragmento pequeno, dá para fazer de todas as maneiras, né? Essas duas estratégias. Só que o sequenciamento direcionado de grandes alvos, ele tem seus desafios. Quando você trabalha com fragmentos muito grandes ou fragmentos complexos, e os grandes geralmente eles são mais complexos, você tem os seus desafios. Olha essa imagem aqui que eu usei na outra aula, é o sequenciamento aqui do genoma completo do SARS-CoV-2, né? Que não é um genoma grande, tá? Esse não é um fragmento grande, mas é uma estratégia, essa aqui no caso, foi uma estratégia de sequenciamento direcionado por amplicon. E eu quero mostrar uma particularidade, uma peculiaridade desse tipo de estratégia, que pode acontecer, não necessariamente acontece, mas pode acontecer e é meio que inevitável em alguns casos. Que é isso daqui, ó. Nós temos aqui nessa imagem, nesse gráfico, estamos mostrando
a profundidade de sequência, a cobertura de sequência, quantas vezes cada região do genoma do SARS-CoV-2 foi sequenciada, né? Então aqui embaixo nós temos a representação da sequência do genoma do SARS-CoV-2 de 0 a 30 mil pares de base mais ou menos, que é o tamanho do genoma dele, e quanto cada uma dessas porções aqui foi sequenciada. Então, por exemplo, aqui nessa região inicial do genoma, essa porção aqui ela foi sequenciada por volta de 500 vezes ali mais ou menos, né? Esse resultado de sequenciamento. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó, notem que existem algumas regiões do genoma que não tiveram sequenciamento, tá vendo? Essa parte que está branca, essas colunas brancas aqui, quer dizer que essa porção aqui do genoma não foi sequenciada. Por alguma razão, isso aqui não foi sequenciado. Isso aqui está relacionado, muito provavelmente, com a técnica de desenho de primer e PCR em si, uma limitação desse tipo de tecnologia aqui. Desenho de primer para se fazer PCR e direcionar esse sequenciamento por amplicon. São regiões difíceis de fazer PCR. Tem fragmento que é fácil de amplificar, tem fragmento que é mais difícil de amplificar, é normal. E aqui nós estamos mostrando nesses gaps, nessas porções aqui, regiões difíceis de amplificar por PCR. Alguma coisa aconteceu aqui, talvez dificuldade de desenho de primer ou do sequenciamento, alguma coisa aconteceu que não foi possível sequenciar essas porções aqui numa cobertura muito alta ou não sequenciar de jeito nenhum. Para você resolver esse tipo de problema, você pode aumentar a quantidade de dados sequenciados, aumentar a cobertura como um todo do sequenciamento. Mas, obviamente, se você está usando mais poder de sequenciamento, vai diminuir a quantidade de amostras que você pode sequenciar. Você está usando o poder de geração de dados do sequenciamento, do NGS, para sequenciar mais vezes uma mesma amostra. Então, você tem que sequenciar menos amostras naquela corrida, né? Então, o poder de sequenciamento é limitado. Então, você tem que escolher onde vai jogar. Aqui, no caso, ele aumentou a quantidade, né? De cobertura, a quantidade de vezes que esse genoma aqui foi sequenciado, e esses gaps aqui eles até foram fechados, né? Acho que não tem nenhum lugar que teve zero sequenciamento, mas ainda assim existem regiões que está com a cobertura muito baixa aqui, a cobertura muito baixa de sequenciamento, esse dado, a sequência, o resultado do sequenciamento dessa porção é que ela pode ser ruim, ela pode não ser muito informativa, ela pode ser enviesada. Então isso aqui é uma limitação, apesar desse não ser um fragmento grande, eu estou mostrando aqui que mesmo ali nessa situação, a estratégia de sequenciamento direcionado por amplicon, ela tem essas limitações, faz parte do jogo. Isso é assim para toda vez que você vai utilizar esse tipo de estratégia, tá? Não é porque esse sequenciamento aqui for ruim, isso faz parte, intrínseco da tecnologia, faz parte do jogo. E nesse fragmento aqui que nem é tão grande, 30 mil pares de base, nós temos esses gaps, essas dificuldades. Imagine quando nós estamos falando de sequenciamento de exoma aqui, nós estamos falando de milhões, aqui são 30 mil. No caso de exoma, nós estamos falando de milhões de pares de base. Então, muito possivelmente, esses gaps iriam acontecer também. Muito possivelmente não, eles vão acontecer, eles irão acontecer. Faz parte, como eu disse, da tecnologia. É por isso que, em alguns casos, é interessante lançar mão de outra estratégia de direcionamento do sequenciamento, que é a captura por sondas associada a BIDs. É isso que eu quero falar com vocês agora, uma excelente estratégia para sequenciamento de grandes fragmentos, como é o caso do exoma. Então, sequenciamento direcionado por sondas. Vamos entender como isso aqui funciona. Voltamos aqui para o fluxo de trabalho de NGS, construção de biblioteca, amplificação do alto sequenciamento e análise dos dados. De novo, como nós estamos falando de uma estratégia de direcionar o sequenciamento, nós estamos falando aqui da primeira parte, do primeiro passo desse fluxo de trabalho, que é a construção da biblioteca. É isso aqui que a gente vai destrinchar agora. Para a gente não ficar aqui vagando, falando aleatoriamente de como fazer isso, como utilizar esse tipo de estratégia, eu peguei aqui um exemplo. Eu peguei este painel, um painel vocês vão entender daqui a pouco o que significa, que é o conjunto de sondas, que é o que faz o direcionamento do sequenciamento. Eu peguei esse painel aqui da EDT chamado de XGene, certo? É o painel de hibridização de exoma chamado XGene. Ele tem algumas vantagens. A EDT é uma empresa reconhecidamente forte quando se trata de síntese de óligo, e o que nós estamos falando aqui é síntese de sonda, que vai fazer a captura. Então nós estamos falando de um painel de alta qualidade, é isso que eu quero mostrar para vocês como exemplo aqui. Então voltando aqui para o fluxo de trabalho, só que olhando lá para a construção da biblioteca especificamente. Tiramos a outra parte do fluxo de trabalho do sequenciamento, que lá não interessa para a gente hoje, a gente vai focar aqui na construção de biblioteca. Mais especificamente, no finalzinho lá da construção de biblioteca, porque para você fazer o direcionamento do sequenciamento por capturas por bits, por sondas associadas a bits, você tem que construir a biblioteca de DNA
para ser sequenciada, ela tem que estar pronta, independente da estratégia que foi utilizada, se foi fragmentação mecânica, lisa enzimática, transpor, não importa o que você fez, ou qual estratégia você utilizou, o que você tem que ter, no final das contas, é uma biblioteca prontinha para o sequenciamento. Se você quisesse pegar essa biblioteca aqui, que no caso, como a gente está falando de exoma, né, seria uma biblioteca de genoma. É um genoma, está ali, extraiu o DNA, construiu a biblioteca utilizando o DNA total de humano, né? Estou falando de humano aqui no caso. DNA total de humano. Então você construiu uma biblioteca de genoma completo. A biblioteca está prontinha. Se você quisesse pegar essa biblioteca e seguir para o sequenciamento, ela funcionaria, tá? Só que você vai colocar um passo a mais aqui, que é o direcionamento, que é o enriquecimento, que é o processo de selecionar somente as regiões de exons. Somente os exons. Então a biblioteca já está prontinha, ela já está com os adaptadores, já tem os índices ali para fazer multiplex, já está prontinha para seguir. Você vai adicionar esses passos que eu vou mostrar aqui agora, né? Utilizando a estratégia daquele painel lá. Primeiro passo, é um passo aqui muito rápido, que é simplesmente a adição de um óligo, um óligo nucleotídeo que você vai colocar ali, que tem a capacidade de bloquear a sequência dos adaptadores. Vocês vão entender já por que ele faz isso, mas é o primeiro passo, a adição desses óligos aqui, que vão ser utilizados lá durante o processo de captura. Aí sim vem o processo de captura dos fragmentos, é aqui que o direcionamento acontece, aqui é o processo de enriquecimento, seleção dos fragmentos provenientes dos exons, e aí por último vem uma rodada de amplificação para finalizar e entrar no fluxo de trabalho do sequenciamento, a amplificação dos alvos, sequenciamento e assim por diante. Na construção de biblioteca, não vou falar mais nada porque já falei nas outras aulas, é a construção de biblioteca sem mistério, tá? Do jeito que você fez lá, do jeito que se faz para outras aplicações. Só que aqui nós estamos trabalhando com DNA total, né? DNA genômico de um indivíduo e ali, portanto, é uma biblioteca de DNA genômico. Seria inicialmente para sequenciamento de genoma completo. Então vamos aqui para os óligos de bloqueio, que seria o segundo passo. Aqui a ideia é muito simples, simplesmente vai abrir o tubo ali com o DNA na quantidade certa, com a biblioteca já na quantidade certa, tudo prontinho, vai abrir o tubo e adicionar esses óligos bloqueadores. Aqui ele está mostrando dois fragmentos, um fragmento que é o alvo, outro que não é o alvo, que para esse momento aqui da aula não tem a menor importância. O que importa é que esses óligos bloqueadores aqui, eles vão se associar, não é agora não é nesse momento não, é lá no momento da captura, lá no protocolo de captura, de hibridização, eles vão se associar aos adaptadores de cada um dos fragmentos dessa biblioteca. Para que eles fazem isso? Porque vocês vão ver que ali no próximo passo vai ter uma denaturação, esse DNA dupla fita vai denaturar, e vai abaixar a temperatura para uma temperatura ali de anelamento de primer, 65 graus Celsius, que é quando as sondas vão se anelar, vão se associar, vão se hibridizar um alvo para capturar aquele alvo, certo? Só que, se você não põe esse bloqueador aqui nas extremidades, tem grande chance, teria grande possibilidade de um adaptador se associar ao outro nesse processo. Ele se hibridiza ele mesmo, e aí você diminui muito o rendimento dessa captura, desse enriquecimento, tá? Do direcionamento. Então ele coloca esse óligo aqui bloqueador para evitar que um adaptador se ligue no outro no próximo passo. O próximo passo está aqui, que é a captura dos fragmentos-alvo. É aqui que acontece o direcionamento do sequenciamento, o direcionamento parrudão. Olha só, então vamos lá. De novo, temos a nossa biblioteca prontinha, tá lá, o DNA fragmentado, recebeu o adaptador, recebeu o index, está prontinha para seguir para o sequenciamento, para o fluxo de trabalho do sequenciamento aqui. Só que aqui nós estamos fazendo esse passo a mais, que é o direcionamento. Então aqui, imagina, nós temos uma biblioteca de genoma completo, tá? Uma biblioteca de genoma completo aqui, prontinha para seguir para frente. Já adicionamos aqui os óligos bloqueadores também. Agora imagine o seguinte, junto com essa biblioteca, eu vou adicionar uma sonda de alguns poucos nucleotídeos ali, uma sonda fita simples de alguns poucos nucleotídeos, muito parecida com um primer. A ideia é bem parecida com um primer, na verdade. Ela tem, obviamente, uma sequência específica, assim como os primers. Que sequência específica é essa? Eu não sei, mas é alguma sequência específica complementar uma porção de algum exon desse exoma aqui, desse genoma aqui, certo? Então é uma sonda, um oligonucleotídeo, fita simples, DNA fita simples, de sequência específica, que é complementar a uma região, a porção de algum dos exons aqui desse meu exoma, desse meu genoma que eu estou analisando. Só que essa sonda, ela tem uma modificaçãozinha, ela tem uma biotina associada a uma dessas extremidades, ela está associada à biotina. O que a gente vai fazer? O próximo passo nesse processo de hibridização de captura aqui será a denaturação dessa minha reação a 95 graus Celsius por 30 segundos, assim como acontece na PCR. Então todos esses fragmentos de DNA dupla fita aqui da biblioteca, eles vão denaturar ficando fita simples. Depois baixa a temperatura para 65 graus Celsius
É aqui que entram os agentes bloqueadores, né? Eles vão se ligar nos adaptadores para não permitir que um adaptador de um fragmento se associe ao adaptador de outro fragmento, né? Se hibridize aqui entre eles. Então, a 65 graus Celsius, os agentes bloqueadores eles entram, os óligos eles entram, mas esse meu fragmento aqui de sequência específica, essa sonda associada à biotina também vai encontrar complementariedade aqui. Se aqui dentro tem o exon complementar a essa sonda, a 65 graus Celsius, essa sonda vai em algum momento encontrar complementariedade e vai hibridizar, vai anelar. Ali, como acontece com o primer, vai se anelar, vai se hibridizar. Só que aqui no caso é uma hibridização bem mais longa do que acontece na PCE, que vai de 4 a 16 horas, isso varia de caso para caso, porque nós temos uma quantidade limitada de sonda, uma quantidade conhecida X ali de biotec também. Então, para garantir que cada uma dessas sondas, aqui vocês vão ver que são várias, né? Cada uma dessas sondas aqui, ela se associa ao seu alvo, ela fica ali por bastante tempo no processo de hibridização. Fica ali incubada por bastante tempo para garantir que a sonda encontre seu alvo. Eu falei, né, que eu estou mostrando aqui o exemplo com uma sonda, só que nós não temos uma sonda nesse processo aqui. Nós temos milhares de sondas. São milhares de sondas, cada uma delas com uma sequência específica, cada uma delas complementar a uma região de um exon lá desse genoma, aqui no caso genoma humano, nós estamos falando de genoma humano. É esse painel que eu estou mostrando aqui para vocês para genoma humano. Exoma humano. Então ele vai encontrar em complementariedade alguma sequência proveniente de um exon desse exoma aqui, desse genoma humano, certo? É isso que ele vai acontecer. E é também por isso que nós temos aqui a hibridização, né, por tanto tempo. Então esses fragmentos lá, durante esse processo de hibridização, 105 graus Celsius, eles vão encontrando complementariedade ali aos seus alvos e vão se ligando. Então notem que onde que está a riqueza desse processo aqui? Nós temos aqui vários fragmentos de um genoma completo, só que somente os fragmentos provenientes de exons receberam sondas, estão associados a essas sondas. Todos os outros fragmentos, que são as outras regiões, os outros 99% desse genoma, não tem sonda ligada ali, né? Não receberam a sonda nenhuma, elas estão ali avulsas, certo? Elas estão avulsas. Então, onde está a riqueza desse processo? Vocês vão ver que aqui está começando o processo de captura, eu não expliquei ainda, né? Que como vai ser a captura, mas o processo já começou, vocês vão entender já já. Mas onde está a riqueza desse negócio? Onde está o diferencial de um painel como esse que eu estou mostrando para vocês? Está na sequência da sonda. Foi o indivíduo, no caso a empresa, uma pessoa, não importa, o pesquisador, aqui no caso uma empresa, que desenvolveu esse conjunto de milhares de sondas que são complementares a regiões provenientes de exons. Aí é que está a riqueza. Aqui no caso nós temos, para ser mais exato, nesse painel, 415.115 sondas. Então esse processo de hibridização acontece com mais de 415 mil sondas todas ao mesmo tempo, que aí gera captura, tem a capacidade de capturar, né, se associar a mais de 34 milhões de pares de base. Então não é um direcionamento de sequenciamento de 1.000 pares de base, 2.000, 5.000, 6.000, 30.000, que é o caso do SARS-CoV aqui, estamos falando de milhões de pares de base. Cobrindo aí quase 20 mil genes, 19.433 genes. Aí o processo de captura começa aí. Qual que seria o próximo passo? Resumindo, né? Não estou falando passo a passo do protocolo, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas qual seria o próximo passo? A adição, uma mistura aqui nessa minha reação, nessa minha solução de hibridização, uma bid magnética coberta com streptavidina. Biotina tem afinidade à streptavidina. Então, se você coloca uma bid magnética incubada aqui nessa solução, nessa minha reação, nas condições ideais, na temperatura ideal, na concentração ideal, nas condições ideais, o que vai acontecer? Aqueles fragmentos que estão associados à sonda, eles vão migrar, eles vão se associar à bid magnética, porque a sonda tem biotina, a esfera, a bid tem streptavidina, então essa sonda aqui com biotina vai associar a streptavidina da bid magnética. É isso que vai acontecer e nesse processo ela transporta, ela carrega junto com ela captura aqueles fragmentos provenientes de exons. O resto que não recebeu sonda não é proveniente de exon. Portanto, ele não é capturado pela bid magnética. Ele agora vai ser retirado daqui. A gente vai manter somente os fragmentos que nos interessam, são os fragmentos provenientes de exon. Então, aqui a gente começou, deu um passo a mais aí no processo de enriquecimento, de direcionamento de sequenciamento. Então, imagine lá no meu tubo, né? Isso aqui está acontecendo, obviamente, dentro do tubo, numa placa. Aqui dentro que nós temos, na solução, as bids magnéticas com streptavidina associada agora às biotinas das sondas que, por sua vez, estão aneladas, hibridizadas
aos fragmentos que são provenientes de exons. Então, o que for exon, o que for fragmento proveniente de exon, está grudado, está associado a essa bid magnética aqui. Os outros fragmentos da biblioteca, o restante do genoma aqui, que não é exoma ou que não é exon, está em solução, livre em solução. Como essa bid é magnética, basta, teoricamente, aqui simplificando de novo, né, colocar esse tubo. Não é muito diferente disso não é muito mais complexo do que eu estou mostrando aqui não, mas é que eu estou acelerando um pouco para não ir em detalhe. Basta colocar esse tubo ou essa placa próximo a um ímã, porque esse ímã vai capturar as esferas, consequentemente capturar as sondas, consequentemente capturar os fragmentos provenientes de exon. Eles vão ficar todos presos aqui. Agora, basta retirar esta solução, que contém os fragmentos que não são provenientes de exon, joga isso aqui fora, faz uma série de lavagem aqui dessas bits. Para quê? Para garantir que não fique nenhum fragmento que não estava associado à sonda, joga fora. Para também eliminar essa sonda, porque a gente não vai querer que a sonda fique associada à biblioteca. Tem que tirar a sonda ali do meio e separar a biblioteca das bits magnéticas também. Tem que fazer tudo isso para que no final fique só o fragmento de DNA, só a biblioteca de exon mesmo ali no nosso tubo, já enriquecido. Então é um processo, no final das contas, muito semelhante aos passos de purificação de qualquer kit de extração de DNA ou RNA por bid magnética, né? Você pega um ácido nucleico que tem afinidade a bid magnética e elimina o resto. Aqui é a mesma coisa, só que em vez de ser DNA, um ácido nucleico com afinidade a bid magnética, são os fragmentos provenientes de exons que têm afinidade a bid magnética, porque eles têm biotina, que estava na sonda, que é complementar, tem afinidade a streptavidina, que está na bid. Então a captura por bid magnética associada a streptavidina. Certo? Então aqui é um resumo do que a gente fez. Partimos da nossa biblioteca, a biblioteca foi na concentração certa, misturada, associada a esses agentes bloqueadores aqui, óligos bloqueadores. A biblioteca depois foi submetida a um processo de hibridização. Essa hibridização aconteceu por diversas horas e o produto dessa hibridização foi submetido a uma rodada de ligação com bid magnética, que está associada à streptavidina. Essas bits foram capturadas por ímãs, consequentemente capturando também os fragmentos provenientes dos exons. Certo? Foi isso aí que a gente fez até agora. Então a gente começou a biblioteca, bloqueou, fez a captura e agora vem uma simples rodada de amplificação aqui, nada mais é do que uma PCR e vai utilizar primer específico aos adaptadores, né? Já tem adaptador ali, você conhece as extremidades desses fragmentos, porque você colocou o adaptador, então faz uma PCR utilizando esses primers específicos aos adaptadores. Faz uma purificação do produto dessa PCR por bid magnético, uma outra roda de purificação, né? Faz uma purificação ali por bid magnético, não tem nada a ver com as streptavidina, é mais um passo de purificação para retirar primer não utilizado, nucleotídeo livre que não foi utilizado, enzima, purificar mesmo o produto da PCR. E depois vem o passo de qualificação da biblioteca, pegar, ver se essa biblioteca que você enriqueceu, que você direcionou, ela está apta a ser sequenciada mesmo. Então faz ali uma quantificação por fluorometria e faz uma verificação do tamanho médio de fragmentos que foram gerados. Aqui não tem fragmentação, mas é um passo de controle de qualidade para saber que essa biblioteca está do tamanho certo, está na quantidade certa para ir seguir com o fluxo de trabalho do sequenciamento. Que entraria na amplificação dos alvos, sequenciamento, análise dos dados e recebe lá na outra ponta o resultado do sequenciamento dos exons, das sequências provenientes de exons, de todos os exons, por isso o exoma. Mas algumas características importantes aqui para você considerar na hora de você escolher um painel para você. Se você trabalha, para a gente trabalhar com análise de exoma, que é uma aplicação que vem crescendo cada vez mais, tanto na pesquisa como no mercado clínico. Aliás, ontem, no momento da gravação dessa aula aqui, ontem saiu uma notícia muito interessante, que aconteceu um recorde que entrou para o livro dos recordes, para o Guinness Book na nossa área, que foi o sequenciamento de genoma humano mais rápido que aconteceu na história até agora, que levou 5 horas, foi um sequenciamento que levou apenas 5 horas, foi genoma completo, tá? Não foi exoma não, foi genoma completo. Mas a estratégia que eles utilizaram lá no genoma completo foi justamente para identificação de doenças hereditárias, caracterização e da diagnóstico de doenças hereditárias, que é uma aplicação muito compatível, como eu falei até agora aqui, com exoma. Então, se nós temos grupos grandes, como essa pesquisa que eu falei para vocês agora, aconteceu lá em Stanford, foi bancada por Stanford, pelo Google, NVIDIA, está no livro dos recordes e tem esse tipo de destaque, de impacto, é uma amostra de como esse tipo de aplicação aqui ela está cada vez mais interessante, está cada vez se popularizando mais, certo? Então,
Se você um dia vier trabalhar com isso ou já trabalha com isso, considere essas características importantes aqui na hora de desenhar ou obter um painel. Né? Primeira coisa, o material genético capturado, né, que você fez o processo de captura, de enriquecimento, ali, de direcionamento, deve ser passível de ser sequenciado lá na outra ponta, com qualidade. Eu quero dizer aqui mais especificamente, o material que você captura ali, ele tem que permitir um sequenciamento com boa profundidade de cobertura. Isso quer dizer que sequenciar a maior quantidade de exons possível sem deixar aqueles gaps, sem deixar aqueles buracos, certo? Então, tem painéis e painéis de análise de exoma, que você precisa selecionar um painel que faça essa cobertura toda, sem deixar gap, sem deixar nada para trás, ou menor quantidade possível de dados para trás, né? Porque sempre tem uma falha, sempre acontece, é normal nesse processo, mas trabalhe com um painel, um conjunto de sondas que tem a capacidade de selecionar o máximo possível e sequenciar o máximo possível do exoma, certo? É isso que você quer aqui. Consequentemente, também você quer a maior capacidade possível de multiplex, porque apesar de ser uma estratégia com custo-benefício muito menor do que a análise de genoma, ainda assim não é um custo trivial para a maioria dos laboratórios. Então, quanto mais amostra você conseguir sequenciar por vez, menor vai ser o custo por amostra. Então, a capacidade de fazer multiplex é muito interessante. Nesse caso aqui, nesse painel que eu utilizei como exemplo, ele atende essas duas características. Primeiro, é um painel com a profundidade de cobertura, ele tem uma cobertura excelente para o exoma inteiro, do quanto que ele seleciona do exoma para ser sequenciado, e ele tem uma característica interessante também, que ele só captura a região codificante, são sequências codificantes, somente a região CDS dos exons. Então, não tem aquela porção do exon que não é codificante, porque o exon tem uma porção não codificante também. Ele não utiliza essa informação. Então, ele reduz um pouco, ele enxuga um pouco a informação, o que permite uma maior capacidade de multiplex, sequenciar mais amostra por vez. Qualidade das sondas. As sondas, elas devem ser sintetizadas, não deve, mas existe vantagem da sonda ser sintetizada e analisada individualmente, porque tem estratégia que faz uma síntese da sonda e faz uma análise global. Elas são sondas que ficam associadas à superfície, faz uma análise global de qualidade delas. Não é ruim, mas se você tiver acesso a um painel de sonda sintetizada individualmente e analisada sonda a sonda no processo de síntese individualmente, você garante maior qualidade de cada uma delas. Por isso que lá na ponta aumenta a profundidade e a cobertura do sequenciamento, certo? É interessante também que ocorra o processo de normalização de quantidade dessas sondas, porque elas são sintetizadas individualmente, elas vão ser misturadas e entregue para a pessoa fazer a análise de exoma, fazer esse processo que eu acabei de mostrar. Se você tem uma sonda que está em muito maior quantidade do que outra, você favorece a captura daquela região no qual a sonda está em maior quantidade. Então tem um desequilíbrio aí da quantidade de sequenciamento, da consistência do sequenciamento ao longo de todas as regiões dos exons, né? Então, ao longo de todo o alvo, certo? Então a normalização é importante aqui. Então você tem uma representação, a representação mais adequada de cada sonda, né? De cada fragmento a ser sequenciado também. Tem que ser compatível com as regiões difíceis, como eu falei para vocês. Esse aqui é uma desvantagem. Desvantagem não, uma peculiaridade do sequenciamento direcionado por Amplicon. Algumas regiões elas são difíceis de amplificar mesmo. Não dá para, é difícil, não faz a PCR. Aquela região não dá para desenhar primer e fazer uma PCR direito. Mas a sonda ela tem que ser compatível com as regiões difíceis também. É interessantíssimo ter consistência entre lotes, porque você não quer comprar um lote de sonda hoje e na semana que vem comprar outro lote e o resultado ser diferente, porque houve diferença na manufatura, na síntese dessa sonda, que é consistência entre os lotes. Essa é outra vantagem desse painel que eu estou mostrando aqui para vocês, porque esse painel ele não tem lotes. O que eles fazem? Como eles fazem a produção individual de cada sonda, eles fazem um lote gigantesco. É um lote gigantesco e eles vão vendendo esse lote de tempos em tempos. Eles vão distribuindo esse lote aí no processo de comercialização. Então, é um lote só. Não, tem alguns lotes, mas é um lote só grandão que ele vai sendo distribuído aí. Se você comprar, possivelmente você compre 2, 3, 4 vezes o mesmo lote, porque é um lote gigantesco que eles vão distribuindo. Não tem lotes diferentes picadinhos. Lógico, tem lotes, né? E eles vão ter que produzir sondas de tempos em tempos, mas como são lotes gigantes, você tem a probabilidade muito grande de você receber sondas provenientes do mesmo lote. Mas mesmo que sejam de lotes diferentes, eles têm esse cuidado de fazer a síntese individual, fazer uma análise individual, quantificação individual de cada uma delas, diminuindo muito essa variabilidade entre lotes. E, obviamente, você precisa fazer multiplex, né? E aqui no caso, o multiplex ele é importante no caso das sondas, porque você pode pegar 1, 2, 3, 4, até 12 bibliotecas e fazer uma única rodada de
de captura, uma única rodada de hibridização que eu mostrei aqui para vocês. Ele permite, as sondas são desenhadas de tal maneira, ela permite que você misture diferentes bibliotecas e faça o processo que eu mostrei aqui para vocês de várias bibliotecas ao mesmo tempo, certo? Isso é importante também, diminui o custo, diminui o tempo de mão de obra, tempo no laboratório e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia aqui, né, só um comparativo rápido da captura por bits, direcionamento de sequenciamento por capturas por sondas e bits versus Amplicon. Vantagem da captura por sondas e bits. Vantagem, maior profundidade de cobertura de sequenciamento, você tem a possibilidade de sequenciar regiões grandes, mais complexas, assim por diante, com muito menos viés que acontece quando você faz o sequenciamento direcionado por Amplicon, e aí permite o sequenciamento de fragmentos grandes, né, por isso. A adição de sondas não é o caso aqui do Exoma, talvez seja no futuro, né, quando eles fazem atualização de painel. Mas se você estiver trabalhando com sequenciamento direcionado por sondas, você pode adicionar sondas a um painel. Você tem um painel prontinho, pode desenhar uma outra sonda, 2, 3, 4, um conjunto de sondas ali e adicionar ao painel para que aconteça, você incrementar aquele painel se você quiser atualizar. Dá para fazer isso no Amplicon também? Dá, mas aí muda a dinâmica de interação entre os primers. Aí tem que revalidar o painel, aí tem que fazer um outro desenho. Aqui não, o processo de adição de sonda ele é muito mais simples, sem grande necessidade de otimizações. Compatível com muitos alvos e alvos grandes, compatível com alvos complexos também, a gente falou bastante isso, e menor susceptibilidade a variantes e mutações, porque a sonda ela vai se associar ao alvo dela, ainda que ali tenha ocorrido na região onde ela se associa uma mutação, uma pequena variação estrutural, ela pode se ligar. O primer ele também pode se ligar, mas talvez aí caia muito a eficiência da PCR, ou talvez ele nem se ligue e você perca aquela informação. Então, quando você trabalha com sonda, tem menor susceptibilidade a variantes e mutações que podem ter ocorrido aí no seu alvo. Certo? E claro, a captura de um alvo, quando você fala de sonda, é uma sonda capturando um alvo específico, né? No caso de primer, captura por Amplicon, são 2 primers capturando um alvo específico, certo? Então aqui, por isso também a sonda ela é menos suscetível a variantes e mutações. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que o processo ele é mais trabalhoso, ele é mais difícil e demorado de fazer. Amplicon é PCR, você faz uma PCR e segue para o sequenciamento, uma coisinha ou outra ali no meio, mas segue para o sequenciamento. Aqui não é um negócio difícil, mas é mais demorado, é um pouco mais trabalhoso. Vocês viram o tempo de hibridização ali, que vai de 4 a 16 horas, dependendo da situação. Então o processo ele é um pouco mais demorado e trabalhoso, mas funciona muito, muito bem. Resumo do que a gente falou até agora, né, nessa aula de hoje. Nós falamos que o sequenciamento direcionado é uma excelente estratégia para otimizar os dados gerados por NGS, né? Quando você não precisa sequenciar tudo, você direciona o sequenciamento. Dá para direcionar por Amplicon, dá para direcionar por captura, aqui por sondas e bits, certo? Essa é a estratégia para fazer o sequenciamento de exoma completo. Só que quando a gente fala de sequenciamento direcionado por Amplicon, nós temos aqueles desafios, né? Falando de fragmento grande e complexo, tem certos desafios que a gente precisa ultrapassar. Aí você pode lançar mão do direcionamento do sequenciamento por captura por sondas, né, associadas a bits. É uma estratégia interessante para alvos grandes e complexos, como é o caso do exoma. O painel que você utilizar para fazer esse tipo de análise, ele deve ter certas características que a gente mencionou agora no finalzinho da aula para garantir a qualidade dos dados gerados. E com isso nós finalizamos a aula de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você que está trabalhando, tem interesse em trabalhar com exoma. Eu sou Eduardo Castan, você está no canal Ribossomos, esse local aqui, neste ambiente, a gente traduz informações complexas de uma maneira que ela fique fácil para você aprender. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que possa precisar, a gente vai alcançar mais pessoas e vai continuar divulgando a biologia molecular por aí. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!